Rádio Aliança FM 106.3, a rádio que espalha o amor de Deus pelo ar. Boa noite, querido ouvinte desta rádio. Está entrando no ar o programa Água Viva. Estamos ao vivo sempre, todos os domingos, às 21h30 aqui. E é sempre um prazer te receber aqui conosco no programa Água Viva. Seja muito bem-vindo neste domingo em que a igreja se reúne para celebrar a Sagrada Família de Nazaré, em que a igreja lembra desse exemplo maior, do exemplo maior de família que são Jesus, Maria e José. Cada um à sua maneira doou a sua vida no plano de salvação de Deus, cada um à sua maneira nos ensina a ser um para o outro, a ser amor, a ser família, a viver verdadeiramente o vínculo da perfeição, que é o amor. Nós queremos te convidar a ficar conosco nesse domingo, que tem muita coisa especial, tem muita coisa diferente. Você que nos ouve no FM 106.3 ou no alianca.fm.br lá pela web, ou no aplicativo da Rádio Aliança, ou nos assiste no facebook.com/Rádio Aliança, ou no YouTube, lá no novo canal da Rádio Aliança, sim. Estamos ao vivo também no YouTube, no nosso canal, né? Rádio Aliança FM 106.3. Fique conosco que o programa tá sensacional. Boa noite, Adri. Boa noite, Carol. Boa noite, irmãos daqui da mesa. Boa noite para você, ouvinte que nos acompanha na sua casa, no seu carro, talvez no seu trabalho. Seja muito bem-vindo a mais um programa Água Viva. Permanece conosco aí que hoje a noite vai ser muito boa. Boa noite, Wilson. Boa noite, Carol. Um prazer estar aqui nessa mesa onde tu está ancorando, né? Sim. Fazia tempo, hein? Sim. Então, uma boa noite a todos de casa, boa noite, mesa. Feliz Natal a todos, né? Não nos vimos depois do Natal. É verdade, então, eu não dei Feliz Natal, pessoal. Feliz Natal quem nos assiste. Feliz Natal, Duda. Feliz Natal, mesa. Então é um prazer estar aqui de novo, né? O programa vai estar bem bacana, com certeza. A gente tem convidados especiais aí, vão trazer bastante novidades para nós. Então, fica ligadinho, fica conosco, que vai estar massa. Boa noite. Boa noite, Marlon. Boa noite. Com muita alegria, então, estar aqui novamente. Como o Wilson acabou de falar, cheio de convidados especiais aqui, internacionais. Uma coisa que não é todo dia, né? Que não é todo dia. E dizer que é muita alegria, né, estar aqui novamente. E dizer que a missa de ontem estava muito boa na Santa Ana lá, e dizer que Jesus Cristo nasceu e Ele está no meio de nós agora. Isso aí. Boa noite, Tobias. Boa noite. A liturgia de hoje fala muito sobre como seguir o caminho do Senhor, né? E o mundo oferece tantos caminhos. Vamos cantar isso. Hoje o mundo oferece caminhos demais. Você chora, você ri, nem sempre é feliz. O mundo não te satisfaz, pois sua alma é grande demais. Só Deus pode enchê-la. Hoje seus passos se perdem na estrada. Nem sempre você tem chegada. O que fazer? Entregue seu caminho a Deus. Entregue seu caminho a Deus. Entregue seu caminho a Deus. Pois Ele quer. Pois Ele quer transformar sua vida. Alegria e paz encontrarás quando nele se apoiar. Hoje seus passos se perdem na estrada. Nem sempre você tem chegada.
caminho a Deus. Entregue seu caminho a Deus. Isso aí, entregue seu caminho a Deus, pois só Deus pode satisfazer a nossa alma. E Feliz Natal, né? Porque a âncora novata não deu Feliz Natal. Então, Feliz Natal para você que nos escuta, você que nos assiste, você que está conosco nessa noite, né? Que Jesus, menino, possa nascer no nosso coração, na nossa vida, para que ele possa fazer morada na nossa história e realmente nos convidar a uma vida nova, né? Porque Jesus nasce e nós somos convidados a nascer com ele também, né? Novamente para uma vida nova, totalmente entregue a Jesus. E nesse programa, mais do que especial, nós temos 2 convidadas. Então, eu vou começar com a nossa convidada internacional, que veio direto de New Jersey, olha só. Bem longinho. Então, boa noite, Mariana. Boa noite a todos os ouvintes, a todos que nos assistem. E é uma grande alegria estar aqui. Esse programa que eu já ouvi tantas vezes, então estou muito honrada de estar aqui, me sinto muito feliz de estar aqui hoje. E Feliz Natal para todos os que assistem, todos os que ouvem. E a gente te convida então para ficar aqui com a gente hoje, porque vai ter muita coisa legal, muita coisa edificante. E a nossa outra convidada, mais de casa, impossível, né? Mais ela que nós aqui. ela é mais de casa do que a gente. Domina. Mas que vem hoje nos falar sobre uma reflexão sobre o Natal, de uma santa que nos é muito querida aqui do programa Água Viva e que tem, né, caminhado conosco aí já há algum tempo. E ela vem fazer essa reflexão conosco sobre o mistério do Natal, de Santa Teresa Benedita da Cruz, né, Edith Stein. Então, seja bem-vinda e muito obrigada por vir hoje falar conosco sobre ela, Patrícia Teixeira. Oi, gente. Ai, que bom estar aqui. Primeira coisa, né? Ah, é? É, muito bom. Eu tenho muito carinho, não só pela rádio, claro, né, no qual sempre quando posso venho colaborar, mas pelo programa Água Viva. Eu estive no programa Água Viva por 4 anos da minha vida, né? Entre 2011 e 2015, eu fazia parte da equipe de apresentação e produção do programa. Então, para mim, assim, sempre é uma alegria poder estar aqui com vocês, com os nossos ouvintes, porque eu me sinto muito parte disso. Sobretudo hoje, para falar de uma temática que é tão cara, né? Para mim, especificamente, para todos nós aqui que buscamos viver, né, a nossa fé, né, ao ritmo da palavra, ao ritmo da liturgia. Nós estamos em tempo de Natal, um tempo bendito, um grande retiro para nós, assim, né, no qual a gente se declina sobre a manjedoura, né? E falar do mistério de Natal, esse texto tão profundo que é de Edith Stein, mas ao mesmo tempo tão simples, né? Ele tem uma densidade, uma profundidade, mas ele traz coisas muito simples para nós. Nossa, é de fato assim uma alegria, olha, muito bom mesmo, né? Que bom que vocês aceitaram a minha presença hoje aqui. Sim, e nós que estamos muito felizes de receber, a gente já começa fazendo uma pergunta. Quem é Edith Stein? Quem é Santa Teresa Benedita da Cruz? Vamos lá, sim, porque de fato Santa Teresa Benedita da Cruz, mais conhecida, né, no Carmelo, né? Ela foi carmelita após os 40 anos dela, né? Ela já era uma filósofa bem reconhecida, né, na Alemanha. Quando ela se converte, primeiro ela é batizada aos 30 anos, né, católica, e depois dos 40, ela está com 42 anos, quando ela ingressa no Carmelo, na Ordem Carmelita. Então, nós conhecemos ela na fé católica como Santa Teresa Benedita da Cruz, canonizada em 1999 pelo Papa João Paulo II, né? João Paulo II tinha uma devoção muito grande a Santa Teresa, inclusive assim na Fides et Ratio ele cita a filósofa Edith Stein ainda, né? No parágrafo 74. E isso tem ela tem uma influência grande, assim, né, na parte antropológica que a gente chama, principalmente a antropologia do feminino, né, em que João Paulo II desenvolve na Carta às Mulheres, mesmo na Redemptoris Mater, enfim. Bom, mas Santa Teresa Benedita da Cruz, ela é também conhecida como Edith Stein, uma acadêmica. Edith Stein era uma filósofa, ela nasceu, vamos falar direitinho, assim, vamos dar a ficha, né? Vamos dar a ficha direito. Desde o princípio. Desde o princípio, né? Ela nasce, gente, na transição do século passado ali, né? Então, ela nasce em 1891 e ela faz a transição
da primeira, a obra dela, ela se desenvolve muito no período entre guerras, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, né? Ela nasce em berço judeu, né? Ela é judia e com uma tradição forte, principalmente vinda da mãe, né? O pai dela morreu quando ela tinha 2 anos, né? Então a mãe dela tem uma presença muito forte na vida dela. Nasce em berço, então, judeu, mas na adolescência, assim, tipo, logo no início, assim, sabe, na puberdade, nos primeiros ali momentos, ela começa a questionar mesmo a tradição familiar, a escola mesmo, a sociedade. Ela é uma pessoa bastante crítica, tipo nós, assim, na adolescência, sabe? Sabe nós na adolescência, tipo isso. E ela se afasta, né, do judaísmo ali, e se declara agnóstica. Inclusive, a tradução está ainda ateia, mas nós não temos essa tradução correta ainda no Brasil, assim. A gente, fazendo a leitura, a gente entende mais um agnosticismo do que propriamente um não crer em Deus, né? Mas uma indiferença a Deus. Então, a juventude dela é uma agnóstica mesmo, né? Ela inicia filosofia na Alemanha, ela é alemã, né? Esqueci de dizer, né? Ela é alemã. Ela inicia a filosofia, a faculdade dela, na verdade, lá em Breslau, onde ela nasceu, era multidisciplinar, assim, ela fazia germanística, era o que chamava. O que era germanística, né? Vocês imaginem, pedagogia, psicologia, filosofia, isso tudo junto, e línguas, né? Então, a língua alemã, por exemplo, a história da Alemanha, isso tudo era a nossa humanidades, tá? Então, era muito multidisciplinar, assim, o estudo dela. Ela começa a estudar, então, a filosofia e depois ela se muda, vai para uma outra cidade, Göttingen, né? Onde lá iniciava o círculo fenomenológico. Quem é mais da filosofia ou quem já gosta mais dessa área pode entender um pouco, mas ela faz parte do renomadíssimo círculo fenomenológico da cidade de Göttingen, onde ela passa a ser orientada e é assistente de Edmund Husserl, que é o pai da fenomenologia. Só para vocês terem uma ideia que influência tem essa corrente, toda a corrente humanista que a gente, na psicologia, na pedagogia, mesmo na filosofia, nas áreas humanas, o personalismo cristão, do qual faz parte a nossa doutrina social da igreja, na parte antropológica, tem uma influência muito grande dessa corrente, tá? Então, assim, é muito legal, assim, quando a gente começa a estudar essas bases. Enquanto filósofa, daí, né, ela, entre os 20 anos e 30 anos dela, sim, ela desenvolve inúmeras conferências, cursos, né? Vocês pensem que pouquíssimas mulheres tinham acesso à universidade. Ela é a 2ª mulher doutora da Alemanha e uma das primeiras universitárias da Europa. Então, na década de 20, ela escrevia muito sobre isso, inclusive o papel da mulher na sociedade, as questões de empatia, que hoje está na moda, né? Falar em empatia, né? Fez 100 anos o estudo da empatia que ela desenvolveu, né? O doutorado dela é sobre a empatia. Então, uma pessoa, assim, muito à frente do seu tempo, né? Foi uma filósofa, de fato, assim, agora, no Brasil, a tradução das obras dela foi mais póstumas, né? A morte dela, já foi dizer. Então, assim, com isso, aqui no Brasil, agora que está chegando as traduções em português, né? Tem alguma coisa, agora está sendo lançado pela Paulus a coleção, então a gente já tem algumas coisas. Mas em espanhol, a gente tem, inclusive, na internet, consegue baixar, em italiano, tem bastante coisa, né? Tem a obra completa, enfim. Então, enquanto filósofa, ela conheceu, olha que interessante, como é que foi a conversão dela. Enquanto filósofa, nesse círculo fenomenológico, com vários pensadores ali, ela conhece pensadores cristãos, boa parte protestantes, né? Mas que conheciam Agostinho, Tomás de Aquino e outros filósofos cristãos também. E ela tem acesso a esses escritos, ela começa a estudar, né, a filosofia medieval, né? E começa a se encantar com aquilo que ela vai percebendo, vai conhecendo. Chama atenção o cristianismo para ela, mas chama atenção também quando ela tem uma cena da vida que ela passa numa igreja e ela vê uma senhorinha rezando, e chama muita atenção
ideia de alguém indo ao encontro com Deus de uma forma singular, porque no judaísmo é mais comunitário, né? Então, começa a chamar a atenção para ela cenas do cristianismo e testemunhos cristãos. Ela tem acesso, ela está de férias numa casa de campo de uns filósofos desse círculo, onde ela, para passar o tempo, assim, entra na biblioteca e acha o livro da vida. Ela achou interessante aquele título. Ela pega na biblioteca o livro da vida e os relatos é que ela inicia, passa a noite toda fazendo a leitura e de manhã, quando as pessoas acordam, ela diz, eu encontrei a verdade que eu tanto procurava. Nossa. Né? E aí ela conhece Teresa de Jesus, e ela começa a estudar, então, também os santos carmelitas, né? Bom, ela tem várias obras. A última obra dela é a obra incompleta, que é a Ciência da Cruz, que, na verdade, é um escrito a partir de João da Cruz. Ela está falando da obra de João da Cruz, Subida ao Monte Carmelo, né? E é uma obra incompleta. Mas tem vários escritos. Hoje, graças a Deus, assim, cada vez mais a gente está tendo acesso, né? Para mim, falar de Stein, vocês já viram, né? Eu sou capaz de ficar o programa inteiro. Não dá, mas podem quando quiserem, né? Mas isso foi só o início, né? Só pra gente conhecer um pouquinho da personagem do nosso programa de hoje. Mas tem muito mais, você é convidado a ficar conosco. E agora eu quero, né, Marlon, dá pra gente aí o serviço, porque a gente quer interação, a gente quer mensagem, manda sua pergunta, manda seu boa noite. Entre em contato conosco, porque nós estamos em todas as redes sociais. O programa Água Viva não para, certo? Agora, eu tenho que cuidar até eu não me perder aqui. Você tem que Muita coisa. Agora O Marlon tá com aqui. 5 braços aqui. 2 celulares, 3, 4 páginas aqui, vai ficar, acho que o nosso Incrementons aqui hoje. Então não deixa de estar ligadinho conosco, agora não tem mais, acho que desculpa pra não estar ligadinho com a gente. Só tem uma desculpa hoje, que a Carol também tá com um monte de coisa. Daí tem um que a gente tá cuidando de longe, assim, mas a gente não vai dar hoje, mas a gente dá um jeito. Então não deixe de ir no nosso Facebook, no www.facebook.com/programa Água Viva. Nossa live já está lá. Nosso texto base também já está lá. Você pode baixar lá e dar uma lidinha, dar uma conversada com a gente. Você pode ir no Instagram, no @AguaVivaFM. Também tá lá o nosso textinho. Você pode baixar também e ficar ligadinho com a gente. Logo a gente vai colocar a nossa novo e-mail lá no Instagram pra tu ir no outro momento e curtir, que é nosso no YouTube. Como é que é a nossa coisa aqui do YouTube aqui? Deixa eu aprender agora. Novidade. É novidade, então a pessoa não sabe ainda. É assim, ó, vai no YouTube e coloca lá Rádio Aliança _FM 106.3. É o hífen mesmo. Hífen mesmo, não é É underline. hífen, não é Ah, é o underline, hífen, é o hífen, é o O hífen. tracinho Então. comum. Traço alto. Traço alto. Vai lá, Rádio Aliança, estamos online agora, então não deixe de participar. Qual mais tem agora? Ah, tá, os nossos números daqui. Isso, números. Exato, eu vou ter que fazer uma Fica só parte aqui. nas novidades, esquece o básico, cara. É, não vamos esquecer. Você pode ligar aqui pra nossa rádio no 33345400 e também mandar uma mensagem no nosso WhatsApp. O Duda estaria esperando para responder no 999-975400. Isso aí, entre em contato conosco aqui no WhatsApp da Aliança, 999975400, ou liga aqui pra falar com, né, a voz mais aveludada do rádio brasileiro. Boa noite, Duda. Boa noite, Carol. No 33345400, a gente tá no Facebook, a gente tá no Instagram, a gente tá no YouTube. E a melhor rede, Carol? Ah, hoje não vai ter a melhor rede, gente, mas não, tem. fique ligado conosco, manda sua mensagem que daqui a pouco a gente volta. Enquanto isso, a gente vai ouvir Banda Bom Pastor, Vale a Pena, e já voltamos. 22h04, esse é o programa Água Viva de volta aqui na Rádio Aliança, no FM 106.3. E nós queremos ouvir a tua mensagem, manda pra gente teu boa noite, o que tu tá achando do programa, e fala com o Marlon. E já temos mensagens? Temos. Muito bom. Aqui nossa live do Facebook, tem uma Aida Fátima. Boa noite, turminha animada. Nosso último encontro de 2019. Que vem 2020 com muitas alegrias. Mas calma, 2020 já tá. E vamos estar aqui de novo. Só pra deixar uma coisa clara, último programa do ano, não da década. A década não está acabando. O pessoal tá equivocado na internet. É só o do ano que é o último. Continua, Marlon, vamos lá. A Tânia Rieira deixou seu boa noite aqui, então deixar um abração pra ela. Aquele que não falta, né? Tio Wilson. Tio, Felizes os que temem o Senhor e trilham o seu caminho. Buenas, gurizada santa. Feliz Natal e um santo e abençoado ano novo. Valeu, tio. Mandar um abração aqui pra Votonha, lá da Santa Ana, deixou um recadinho pra nós aqui. Então, um grande abração pra Votonha.
A Maria Conceição mandou um boa noite. Gosto muito de ouvir o programa Água Viva. Peço orações por todas as famílias. Então, né, colocaremos nossas orações aqui. E a Jussara Helena mandou o seu boa noite, família Aliança. Peço que venha um ano novo cheio de paz e luz. Abraços a vocês. Então, um abração pra ti também. Isso aí. É Carol. isso aí. Temos mensagem, Duda. Temos mensagens, vou começar com o pessoal que já botou o telefone na orelha e já ligou pra cá. Um grande abraço pro Brian Estevam, ele que tá na escuta. Pede orações por ele e pela Rosália Luzia, já colocamos aqui nas intenções. Vamos rezar por ti, meu irmão. Um grande abraço pra ti. Também a fãzaça do programa, liga todo domingo, é a Terezinha Pereira. Também já tava esperando, aguardando ansiosamente o programa começar. Um grande abraço pra ti, querida. Uma boa semana. Vamos aqui pro WhatsApp, então. Um abraço pra Maria de Lourdes, né? Ela pede oração por José Edgar Marques. A Maria é lá de Viamão. Vamos rezar por vocês também, Maria. Um grande abraço pra ti. Não podia faltar também o post do Gilberto. Boa noite, na escuta, e um Feliz Natal a todos da rádio e ouvintes. Obrigado. Abraço também para Maria Conceição. Pede orações por todas as famílias, pelo irmão João, a família do Carlos e família, Luiz e família, e também quer agradecer muito a família Aliança. Um grande abraço para ti. No WhatsApp também, tio Itamar. Boa noite, amigos de fé em Jesus Cristo. Desejo um ótimo programa e uma abençoada semana para todos. Na paz, proteção de Jesus. Um abração. Deixou uma reflexão de Natal feliz. Vamos ver se a gente consegue postar depois. Obrigado, tio Itamar. Um post veio agora da Ana de Porto Alegre. Obrigado, Água Viva, por abrilhantar nosso domingo. Iniciar a semana cheia de bênçãos. É isso aí, muito obrigado pelas suas mensagens, pela sua partilha. É sempre bom te receber, então entre em contato conosco no WhatsApp da Aliança, liga aqui ou vai lá no Facebook, no Instagram, no YouTube. Estamos em todos os lugares. Nossa, é muito louco. Falando em YouTube aqui, entrou um recadinho já nossa live no YouTube. A Sayonara Strebe mandou um boa noite, pessoal do Água Viva. Adoro o Rádio Aliança e Feliz Natal. Então já temos meio. Olha aí, já tem gente sensacional. conversando com nós no YouTube. E eu queria a ajuda de vocês, porque existe uma pessoa muito especial para mim e para vocês, provavelmente. Minha mamãe tá de aniversário hoje. Parabéns, Dona Maria! Aê, parabéns, Dona Maria. Mas você tá como a mãe do Wilson, né? Parabéns, feliz aniversário. E antes, né, da gente continuar, quero fazer um super convite, porque o nosso programa de domingo que vem, como sempre, vai ser especial. Tudo Água Viva é especial, loucura, né? Mas domingo que vem a gente vai receber aqui convidados super legais, né, que já fazem um tempo que eles não aparecem por aqui. Surfistas da Paz Good vibes. estarão aqui conosco no próximo domingo, então não perde o próximo programa Água Viva, fica conosco que vai ser show, Mara. certo? Ai, gente, tô enferrujada nesse negócio de ser âncora. Mas então agora a gente dá continuidade ao nosso programa, a gente, né, vai pedir o Espírito Santo de Deus para que ele venha iluminar a nossa mente, o nosso coração, para que ele venha abrir os nossos ouvidos para que a gente possa ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. O Senhor tem algo de muito belo, de muito bom para nós nessa noite, e nós queremos nos colocar à disposição, colocar nossos corações à disposição do Senhor nessa noite. Vou reclinar em teu peito, mestre amigo, quero escutar cada pulsar teus desejos, te perscrutar, quero ajustar meu coração ao teu, Senhor meu Deus, e ser só teu, viver em ti. Quero ajustar meu coração ao teu, amado meu, ser todo teu.
Jesus te convida a refletir um pouco sobre a tua vida, sobre os momentos pelos quais tu passa, as dificuldades, as alegrias, mas que tu possa pensar nesse ano de 2019, que se encerra daqui a alguns dias. Todas as alegrias, todos os teus momentos, sejam de dor, de dificuldade, mas que tu teve a certeza que Ele estava ao teu lado, que o teu mestre amigo estava contigo, porque mais do que mestre, Ele é teu amigo. É o amigo que permanece conosco ao longo da nossa caminhada. É o amigo que nos dá a mão e nos levanta nas nossas quedas. É o amigo que está conosco nas alegrias e que é o motivo de todas as alegrias. Que nesse final de ano tu possas colocar como propósito para a tua vida aquilo que tu não conseguiu alcançar nesse ano, mas que independente de qual sejam os teus propósitos, que eles sejam permanecer ao lado de Jesus, independente de quais sejam, independente da dificuldade que tu passa, independente do momento em que tu vive. É um novo ano, é uma nova chance de buscar mais a Deus. Sempre é tempo de voltar, sempre é tempo de melhorar e de buscar mais a Deus. E é Jesus quem nos pede. É Jesus que nos pede para que neste ano que se inicie, nós possamos ainda mais ter a consciência de que nós somos templo do Seu Espírito Santo e que é Ele que move e quem age em cada um de nós. E que é esse Santo Espírito de Deus que habita nos nossos corações. E que nós temos, sim, a certeza de que Ele está conosco em todos os momentos de dificuldade. Então peça, meu irmão, peça a presença desse Espírito Santo. Peça a presença desse Espírito Santo que queima nos nossos corações. Ele está aqui, Ele está conosco, mas Ele precisa do nosso sim para poder agir através de nós e agir em nós em primeiro momento. Que tu possa entregar todos os teus momentos, entregar a tua família, entregar as tuas dificuldades, entregar o teu trabalho, os teus amigos, as pessoas às quais tu convive, mas que tu também possa rezar pelas pessoas que talvez não tenham quem rezem por elas. Que tu possa rezar para que esse Santo Espírito alcance essas pessoas também. Peça, meu irmão, o Santo Espírito de Deus incendeie os nossos corações, incendeie as nossas vidas. Ele tudo transforma, Ele tudo queima de amor. Independente do momento que tu vive hoje, peça a presença desse Santo Espírito, desse mestre amigo que se faz presença viva na nossa vida, para que assim nós possamos, através do Espírito Santo de Deus, viver aquilo que Deus quer que nós vivamos, para que o nosso coração seja aquilo que o coração de Deus quer para nós, para que nós estejamos em sintonia, para que nós sejamos inteiramente de Deus, através do seu Santo Espírito. Independente de qualquer coisa, é sempre tempo de voltar. Peça ao Santo Espírito de Deus, que habita já no teu coração, para que Ele possa agir através de ti. Quero ajustar meu coração ao teu, amado meu, ser todo teu, viver em ti. E nessa noite nós vamos meditar junto com Santa Teresa Benedito da Cruz, Edith Stein, sobre o mistério do Natal. Certo, Paty? Certo, vamos lá então. Seguindo então, né, já deu rapidamente, né, um pouco da biografia dela. Tem um aspecto
que eu não falei antes, até deixei para agora, Stein morreu em Auschwitz, né? Ela morreu durante a Segunda Guerra Mundial, ela foi presa por ser, olha só, ela foi presa pela sua ascendência judia, mas também por ser católica. Porque quando... tem a ver com o texto, tá, gente? Mas acho que esse dado, ele é bem importante. Porque o que acontece... dado o momento, né, ela era docente, como se fosse docente do ensino médio hoje, ou de curso técnico, né, do magistério, digamos assim, né, como se fosse hoje em dia, ela era docente da pedagogia e conferencista, enfim, pela ascendência dela, quando o nazismo, então, toma o poder, né, quando Hitler toma o poder na Alemanha, enfim, no território alemão, todos aqueles com ascendência judia não podem ter cargos públicos, né? Então, ela acaba por perder o espaço de docência e também de conferencista. Por que esse dado é interessante, assim, né? Porque com isso, ela já faz direção espiritual, ela já tem proximidade com o Carmelo, tudo isso, mas começa a ficar mais claro para ela que talvez a vida agora dela seja, de fato, uma vida consagrada, enfim, ela começa a fazer esse discernimento, ela já fazia esse discernimento e ali começa a ficar mais evidente, né? E eu comentei antes, ela ingressa no Carmelo aos 42 anos, assim, né? Ela já, assim, super intelectualizada, né? E ela ingressa como, né, as postulantes, as noviças, que eram camponesas alemãs, jovenzinhas camponesas, assim. Então, ela lá dentro do Carmelo, assim, ela faz todo o trabalho como todas as outras, as jovens que ingressavam, mas dado o momento, ela começa também a ajudar na formação dessas noviças, né? Até pela toda a sua cultura e tudo mais, né? Ela está ainda na Alemanha, está em Colônia nesse período, mas depois, como começa a ficar muito acirrado o nazismo na Alemanha, ela é transferida para a Holanda, né, para outro Carmelo, Eich. Ela é transferida. E na Holanda há uma mobilização, digamos assim, do episcopado católico que se manifesta publicamente contrário ao nazismo. Inclusive, em todas as missas era lida uma carta, né, da arquidiocese em que era publicamente a igreja se colocando contrária, né, aquele regime de governo, enfim, tudo aquilo que acontecia. Então, na Holanda, além dos judeus, também todos os que tinham os católicos com ascendência judaica foram presos, né, foram perseguidos, digamos assim. Ela foi então presa, ela e a irmã dela, que também era carmelita, estavam lá. Ela foi presa em agosto de 42, ela foi presa no dia 2 de agosto, e a morte dela acredita-se que tenha sido dia 9 de agosto, em Auschwitz mesmo, né, na câmara de gás, né? Foi somente em 1950 que saiu no edital, digamos assim, né, no DOPA, né, no Diário Oficial, o número dela como prisioneira, então, tudo isso. Por isso que eu comentei antes que grande parte dos escritos dela só se tornaram públicos ou estão sendo publicados ou foram publicados pós 1950. Antes a gente tinha tese doutoral, algumas conferências, alguma coisa, né? Os escritos espirituais, agora eu entro no mistério de Natal, os escritos espirituais de Santa Teresa Benedita da Cruz, em grande parte foram escritos no Carmelo, tá? Ela tem inúmeros escritos. Eu fico pensando ela hoje com o WhatsApp, por exemplo, porque entre cartas, conferências, cursos, livros, artigos, são mais de 900 escritos. Nossa, muita coisa. Mais de 900 escritos, né?
E só no Carmelo, assim, ela tem textos para datas litúrgicas. Então, a gente tem de Pentecostes, a gente, quando quiserem, assim. Tem de Pentecostes, tem festa de São José. Um ano de dedicação. Festa de São José, ela tem escritos aos próprios carmelitas, né? Santa Teresa. Mas acesso a isso pouco hoje para nós. Não, a gente tem mais espanhol. Não, mas a gente consegue. Nesse sentido, os escritos espirituais ainda tem, porque são mais curtos, né? Mais fácil da gente conseguir em tradução do que os livros mesmo, pensando, né? que dos santos da igreja ela deve ser das que mais tem Produção. volume de escrito. E muita coisa ainda sendo traduzida e tudo mais, né? Bom, é porque é muito recente. Se a gente for ver em termos históricos, é muito recente, né? Só que esse texto chama a atenção, porque aqui, o mistério de Natal, ela não escreveu, até foi uma pergunta que Tobias fez quando eu cheguei, ela não escreveu como consagrada, ela ainda era leiga quando ela escreveu. Esse texto, o mistério de Natal, ela fez como se fosse para um retiro, um recolhimento, né? Chamado um recolhimento para a Associação dos Acadêmicos Católicos, numa cidade alemã que eu não vou conseguir pronunciar o nome, não me atrevo a fazer isso na rádio. Mas, né, ela fez em 1932, ela ainda era leiga, já tinha sua conversão, tudo, já tinha uma atuação, inclusive pastoral, né? Ela tinha uma... Dava palestra aí pela igreja. Tipo uns que a gente conhece. Assim, né? Tipo uns que a gente conhece. Tava dando, né? Retiro disso, retiro daquilo, tava lá. O Tobias comentou isso no início, que ele não tinha certeza se ela era leiga no momento, mas pelo conteúdo que a gente vai falar, ela era uma leiga diferenciada, né? Pelas coisas que ela orienta, ela poderia estar no Carmelo já. Sim, ela tinha bem... Bom, vamos lá então. O mistério do Natal. Gente, uma das primeiras coisas que chama a atenção para quem, né, se vocês forem abrir o conteúdo que foi disponibilizado aí na página, quando a gente fala em Natal, o que vem à nossa mente? Bebê, que mais? Vamos lá. Presépio. O presépio, que mais? Estrela. A estrela guia, né? Os Reis Magos, vem esse contexto, né? E principalmente vem a infância, né? O nascimento, e a infância. Quando a gente pega um bebê, né? Todos nós aqui já tivemos essa experiência, né? Quando a gente pega um bebê, que sentimentos a gente tem? Assim, pensem assim, que sentimentos a gente tem? Tirando o medo de que ele caia. Ternura. Inocência. A inocência. O carinho, né? O bebê tem uma coisinha delicadinha. E a gente quer cuidar. A gente quer cuidar, a gente quer proteger, né? E tem uma coisa que nós, como eu sou pedagoga, então é uma coisa que chama muito atenção, assim, quando a gente vê as mães com os bebês, né? Tem uma coisa de esperança. Tu olha para aquele bebê, tu não pensa o que ele vai sofrer. Tu pensa em tudo que ele pode ser. Todo o porvir, né? Tudo aquilo que... eu vou querer isso. Querendo ou não, o nascimento de um bebê remete a algo de esperança. E o Natal, assim a gente o enxerga, né? Como o Deus que adentra, né? Veja... O eterno adentra o tempo, em forma de criança, né? Então, Jesus Cristo é essa face, esse rosto de Deus, né? Bento XVI traz muito forte isso, né? É Deus com nome e rosto, né? A pessoa de Jesus Cristo em forma de um bebê. Então, o mistério do Natal, a gente tem muito essa visão. Stein aqui, ela vai além disso, ela transcende essa visão da inocência da criança, ela traz isso, quem leu, assim, percebe, mas ela faz uma relação, vocês pensem que isso é há 80 anos mais ou menos atrás, né? Ela faz uma outra relação aqui que abre uma porta mística, né, no nosso cérebro. Ela faz a relação do mistério de Natal com o mistério da cruz e da ressurreição. Então, essa é uma primeira questão importante. Quando a gente for ler, a gente não vai ler só a candura de um Deus que se faz criança, na humildade, na simplicidade. Não, a gente vai ler um itinerário de um Deus
que se encarna, que morre como dom a nós, como dom de si a nós, mas que, né, temos a promessa da eternidade na ressurreição. Então, um Deus que ressuscita. Então, é a primeira questão. Quando ela traz esse texto, ela enxerga a encarnação como uma porta de entrada de um mistério, de um único mistério, entendeu? Então, o mistério de Natal é a entrada do mistério de Deus na encarnação, na morte e na ressurreição. Inclusive, ela fala, né, que a noite de Natal e a noite da cruz são uma única noite. É. Está no texto. Isso, exatamente. Então, quando a gente vai lendo, a gente pode ter aquela ideia assim, ai meu Deus, mas agora pesou o clima, né? Sabe? Deu aquela bad. Ai, Natal, cruz. Uau, para aí, e a criança, né? Mas é porque ela está fazendo essa relação. Né? E é um texto, ele tem uma poesia, né? Mas ele é um texto de muita realidade, que faz pensar. Só para vocês, é um texto muito pequeno, gente. Esse texto tem 20 páginas, tá? Então, ele é curto, ele é simples de ler, né? Então, só para vocês terem uma noção de um sumário, né? Dos subtítulos. Então, o mistério de Natal. A primeira parte, ela fala da encarnação e da humanidade de Deus. O Deus que se faz humano, né? Na segunda parte, ela vai falar do segmento do Filho de Deus feito homem. E ela faz uma relação do segue-me com o Fiat, Mariano, né? Que aquele bebê que está ali na manjedoura é o mesmo que fala segue-me, né? Que não é só o debruçar-se sobre ele, mas há uma missão e uma convocação a nós de segui-lo. E o Fiat é nosso, né? Então, essa é a segunda parte. Depois, a terceira parte, ela vai falar do corpo místico de Cristo, né? Do Cristo cabeça da igreja. Queridos, isso aqui não aconteceu no Vaticano II ainda, porque o Vaticano II traz isso, a igreja enquanto Assembleia dos Filhos de Deus e corpo místico de Cristo. É uma cabeça extremamente iluminada, né? Então, isso aqui ainda não tinha acontecido quando ela trabalha essa ideia do corpo místico de Cristo. Depois, ela vai falar dos meios salvíficos, né, para se viver enquanto uma igreja, né, que tem Cristo como cabeça, né? Então, veja como vai muito além do só cantar o Noite Feliz, né? Sabe? É mergulhar num texto muito denso. Isso? Querem que eu siga? O que eu tô amando. Não, né? Agora a gente vai para um rápido bloco musical, né? Depois dessa introdução aí, show, e a gente volta daqui a pouco. A gente vai ouvir Missionário Shalom e Thiago Brado, Suficiente para Mim, e já voltamos. 22 horas 34 minutos, e esse é o programa Água Viva de volta, querendo ouvir suas mensagens, certo, Duda? Certo, vamos aqui então com o WhatsApp. Quero deixar meu abraço aqui para Tânia de Gravataí. Ela escreve: boa noite, Duda. Desejo a todos vocês um feliz ano novo com as bênçãos de Deus. Eu vou continuar ligadinha em vocês no ano que vem, com certeza. E quem sabe não vou assistir pessoalmente. Quem manda essa mensagem é a Tânia, lá de Gravataí. Ela diz que ela ama o programa. Um grande abraço pra ti, Tânia. E quem apareceu por aqui também, não foi de moto, mas foi teclando. Boa noite, amigos. Quero desejar um feliz ano novo para vocês. Que a Sagrada Família abençoe suas vidas. Estou de férias, graças a Deus. Beleza. É o Damião. Esse é Ele o disse que momento. agora sim vai vir logo pra cá. Né? A gente tá te Estamos esperando. te esperando, Damião. É isso aí. E, Marlon, temos mensagens do Facebook. Temos aqui primeiramente a Tia Maria. Agradeceu nossos É parabéns, né? aniversariante? Nossa, aniversariante. Ah, Tia Maria. Boa noite, meus Tchau, amados mãe. do programa Água Viva. Obrigado, os meus parabéns. Então, parabéns de novo, tia. E também temos um recado aqui do Thales Pedro, nosso amigo ali da Conceição, de Viamão. Deus abençoe poderosamente esse programa. Uma bênção para muitas pessoas, famílias. Um abraço forte a cada um. Que 2020 seja muito abençoado. Então, Grande, meu político. brigadão. Nosso, né? Nosso, né? Quem conhece sabe que ele é nosso. É isso aí, continue mandando a sua mensagem no WhatsApp da Aliança no 999975400 ou liga aqui no 33345400 ou deixe seu boa noite lá na nossa live do Facebook, no facebook.com/programa Água Viva, e agora também tem canal do YouTube lá, Rádio Aliança FM 106.3.
96.3. E por aqui nós seguimos a nossa meditação do texto O Mistério do Natal, de Santa Teresa Benedita da Cruz, Edith Stein, aqui com a Paty Teixeira, nossa convidada dessa noite. Então tá, vamos seguindo então o itinerário do livro, né? Começando a falar sobre a encarnação e humanidade, né? A palavra encarnação, assim, tu olha, meu, encarnação não é uma palavra muito comum, né? É tornar-se carne. Ela pega, para Stein, assim, o prólogo de João. Vocês lembram no Evangelho de João? E o verbo se fez carne, no princípio era o verbo, né? E assim, aí todo o prólogo ali, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra verbo, né, em latim, logos, tá? Não sei se vocês já ouviram. E para quem estuda filosofia, essa é um termo, né? Filosofia, mesmo a teologia, é um termo muito importante, porque logos, ele tem várias traduções. Pode ser palavra, pode ser pensamento, pode ser razão, pode ser sentido, né? O logos, né? A ideia da razão, enfim, do sentido, por exemplo, né? Lembrei agora a logoterapia, terapia do sentido, né? Então a gente tem essa palavra, ela tem muita força. E quando fala, e o verbo de Deus se fez carne e habita entre nós, a palavra, esse sentido, a razão, vem com muita força para ela, né? Então, por isso, Stein tem, assim, na pessoa de Jesus Cristo, a verdade encarnada, né? O sentido com S maiúsculo encarnado. Então, encarnação do verbo para ela é algo assim, é tornar concreto, né, aquilo que a gente aspira. Então, por isso, a pessoa de Jesus Cristo para Stein é o modelo, é o arquétipo de toda a humanidade, de todos nós. É o que nós devemos buscar ser, alter Cristo, isso é, um outro Cristo, né? Na relação com Deus, na relação com os irmãos e na nossa própria relação conosco, né? Então, isso é muito importante. Esse capítulo, brevemente, ela traz um pouco disso. E ela fala da estrela, a estrela do Oriente, né? A estrela que conduz para o presépio onde está a criança, que traz paz, a criança que traz paz à terra, né? Ela fala da arte aqui, né? Fala do encanto da criança, enfim, tudo mais. Mas para trazer, assim, que essa pessoa, este Cristo, né? Ali encarnado, esse Deus que é dentro do tempo, encarnado, é capaz de nos trazer a paz também, né? Então, brevemente, aqui é isto, tá? Depois, na segunda parte, quando ela fala do segmento, daí é para nós, o segmento, né, a este Deus, né? Ela vai falar que cada um de... Olha só, achei tão bonito. Eu li de novo hoje, eu fiquei assim, nossa, é isso que eu estou experimentando nesse momento. Ela vai falar que nós, de um jeito ou de outro, somos convidados a experimentar uma felicidade natalina. A felicidade do nascimento. Né? E eu fiquei pensando isso mesmo, né? Não só agora, no tempo de Natal, mas quantas vezes a gente experimenta na nossa vida a felicidade do nascimento, não só de uma criança, né? Mas o nascimento de projetos, de sonhos. A gente, como renova a vida, né? Então ela traz isso, assim, no mistério do Natal, que traz essa felicidade natalina, né? E que aquela estrela brilhava fortemente, era visível, porque tinha uma noite escura. Isso é outra coisa interessante, né? Então ela faz essa relação, né? O brilho, a luz que rompia a noite escura. E aqui ela traz João da Cruz. João da Cruz que é o santo da noite escura, né, gente? Para quem conhece um pouco mais dos escritos de João da Cruz, ele fala, né, numa noite escura, onde a gente busca que a alma esteja sossegada, né? A noite escura da alma, para João da Cruz, é onde acontecem as grandes aflições, o grande silêncio de Deus, inclusive. Né? As grandes angústias, e do qual naquela noite escura, quanto mais fiel, ainda que tu não veja, mas quanto mais fiel tu for, né? mais tu tem uma robustez de alma, a ponto de chegar um momento na tua interioridade que tu encontra a paz, encontra o Deus em ti mesmo,
né? Encontra a paz. E ela faz essa relação aqui, né? Aquela estrela que rompeu a noite escura, né? Bonita essa ideia. Quer ver uma outra coisa que não sei para quem acompanha a liturgia diária. Isso aqui é muito forte que ela traz. Qual é? Logo depois da passagem do Natal, a liturgia diária traz o quê? O martírio de Santo Estevão. O martírio de Estevão, o protomártir. Depois? São João. Ontem? Santos Inocentes. Os martírios. Os martírios. Então, assim, isso é liturgia. E ela traz aqui essa liturgia, lembrando que, né, sim, o segue-me, que Jesus convida, né, é um convite radical, sim. É um convite, o fiat que nós damos, isso é o sim, né, é um sim que não é pouquinho, tá? Não é, ele realmente, ele não é o sim de boas. É de boas no início, né? No início até vai na marolinha. Daqui a pouco o negócio... As verdas. Né? Depois vai as verdas, isso aí. Não tá nas brincas, vai as verdas, né? É isso aí. Então, querendo ou não, o seguimento a Jesus Cristo, ele tem uma exigência de uma vida integral, inteira, né? Ela vai fazer essa exigência, tá? Por isso o exemplo desses martírios, tá bem? E aí, olha só, é que eu tô lendo, eu fico até, desculpa, tá? Mas é uns gapzinhos. Mas aqui, ela vai trazer, ele trouxe a luz e a paz com o Pai do céu, a paz com todos que, como eles, são filhos da luz e filhos do Pai do céu, e a profunda paz do coração. Mas esta paz não traz paz para quem tem a espada em punho. Veja, ela está falando aqui desses martírios, né? Para esses que têm a espada em punho, o Senhor é pedra de tropeço. E o que a gente faz com a pedra de tropeço? Tira, né? Tira. Então, ela faz aqui tipo assim, ela nos coloca diante de uma situação. O que nós escolheremos? Né? A que segue-me nós responderemos, né? A luz ou a treva, né? Ou as trevas, né? A criança do presépio estende as mãos e o seu sorriso que parece dizer o que mais tarde pronunciam os lábios do Filho do Homem, né? Jesus Cristo. Vinde a mim, todos os que estáis cansados com o peso do vosso fardo, né? Então, isso é uma outra questão, né? Traz a paz, traz o reclinar, né, que a gente cantava antes. Essa criança traz isso. Não necessariamente a espada da guerra, né, nesse sentido, assim. A gente tem depois uma passagem que vai falar da espada da contradição e tal. Mas não é, em primeiro lugar, não é o segue-me, não é isso, sabe? Não é para coagir ninguém, né? É intenso, mas não desse modo. Né? Não desse modo, né? Então, acho que isso é muito interessante também, que ela trabalha. Ela fala também que o fardo não é removido, né? Ele só ajuda a carregar. Sim. Que não vai mudar a circunstância da vida e até, talvez ela fique, provavelmente ela fique, mais difícil em função do aceitar o chamado. Mas, vale a pena. Isso mesmo. Enfim, ela fala dos personagens que circundam os reis magos sábios do Oriente, né? Poxa, eram pessoas que tinham um estudo, né? Que tinham um estudo das estrelas, enfim, do espaço e tudo mais, né? Mas os pastores também. Os pastores, aqueles que não tinham um estudo, que estavam numa noite fria, lembram que é inverno naquela região, né? Então, assim, mas haviam ali também a criação, né? Os animais, a criação estava em volta do presépio. E todos foram chamados de algum modo extraordinário. Isso, o simples, a criação, o simples e também os entendidos. É para todos. Esse convite é para todos. Isso é muito importante para nós, né? É para todos que aceitam se declinar sobre essa manjedoura, né? Essa vida, né? É fortíssimo isso. Eu acho muito forte, porque é para todos mesmo, né? Bom, diante da criança no presépio, os espíritos se dividem. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor da vida e da morte. Ele falou, seu siga-me,
E quem não for a seu favor é contra ele. Né? Ele o diz também para nós e nos coloca diante dessa decisão entre luz e trevas. Né? Então, aqui encerra, né, esse capítulo. E para mim o terceiro capítulo, que é o capítulo assim que eu tenho um xodó por aqui, que é quando fala o corpo místico de Cristo, onde ela fala que somos convidados. Então, ao falar o fiat, né, o sim, Senhor, eu te seguirei, né? Nem sei direito o que vai acontecer, mas tô aí, né? Vamos lá, tô contigo, né? O convite é para ser um com Deus e ser um em Deus. Um com, aquele que caminha junto, mas um em Deus, aquele que faz parte da vida de Deus. Isso é forte demais, né, para nós. É ser uma célula desse corpo místico. Né? Olha que lindo. No Natal, geralmente, faz 3 anos já, eu estudo Stein desde 2015, né? Ela é minha autora de mestrado e agora de doutorado. E para mim, assim, esse é o parágrafo que eu mando sempre de cartão de Natal, gente, desde que eu comecei a estudar Stein, né? Ó intercâmbio, ó bendito intercâmbio, né? O Criador do gênero humano, encarnando-se, concede-nos a sua divindade. Por causa dessa obra maravilhosa, o Redentor veio ao mundo. Deus se tornou filho do homem, para que os homens se tornassem filhos de Deus. Um de nós rompeu o laço da filiação divina. Um de nós deveria reatar o laço, pagando o pecado. Quem rompeu o laço? Adão. Né? Quem resgata? O novo Adão. O novo, né? Que é o Cristo, a nova aliança, né? Ele que vem e paga pelo pecado. Eu acho tão forte isso, assim, o intercâmbio entre a humanidade e a divindade, né? Esses dias eu escutei de um padre que dizia: Deus entrou na nossa para nós entrar na dele. Né? Fica bem mais fácil de entender. Mais didático impossível. É isso aí. Né? É isso aí. Tornou-se um de nós e mais do que isso, se uniu conosco. Isso é forte, assim. Deus, a pessoa de Jesus Cristo, gente, não coexistiu conosco somente, né? Não coabitou um espaço conosco. Ele foi um de nós, um ser humano como nós, né? Em tudo se assemelhou menos no pecado, né? Então, o maravilhoso no gênero humano é que todos somos um. E é verdade, né? Essa é uma dimensão que a gente está perdendo muito, gente. É uma das questões, assim, que nessa novo século que a gente está aí, nós temos visto isso, né? O drama humano de não se sentir parte de algo ou de alguém, né? Quantas pessoas na solidão, no vazio existencial, quantas doenças, né, que a gente tem visto aí, forte desde a juventude, enfim, crianças mesmo, se sentindo sozinhas, né? É impressionante, porque a gente tem o universo nas mãos, o mundo nas mãos, a gente dialoga com tanta e tanta gente através das redes, mas a gente está só, né? É uma solidão, assim, muito forte do nosso tempo. Nós temos falado isso. Nós temos crianças e jovens hoje que não sabem o que é quase um toque de alguém, né? Tu vai abraçar, a gente vai abraçar uns, eles tomam choque quase, né? O que é isso? O que tu quer comigo, né? Porque realmente a humanidade hoje precisa resgatar o ser humano. O ser humano no humano, né? Assim, cada um de nós precisa resgatar a humanidade em si. E essa é uma característica muito forte que Stein acentua, aponta, e que para nós é importante, né? A convivência, os laços afetivos, as trocas, o calor, a forma com que nós nos olhamos, a forma com que nós nos escutamos, né? Isso é maravilhoso no gênero humano, essa conexão. Isso em nada exclui que a gente tenha outras formas de conectividade, mas é desumano tu pensar que a tua relação vai ser só através de máquinas, né? Não, tu precisa desse sensório aqui, ó, tu precisa estar junto, precisa o tom da voz, a maciez da voz mesmo, a vibração, né? Tu precisa estar com, né? Porque nós somos um, ela vai trazer muito essa dimensão, nós somos um, como corpo místico, né? E aqui a igreja, então, Cristo cabeça e nós membros, essa passagem já é bastante conhecida por nós, né? E ela vai dizer que é
estar no corpo místico de Cristo é o começo da vida eterna em nós. Olha que beleza. Gente, é outra dimensão importantíssima, porque a gente fala em vida eterna quando ela tá lá, né? A vida eterna tá lá. Quando morreu, vai pra vida eterna. Não, ela fazendo o quê? Não, no momento que fazemos parte da família de Deus. Parte da família, né? Ali estamos. O fiat dado é o começo da vida eterna em nós. Já estamos vivendo neste tempo aquilo que podemos alcançar. É mais, depois do batismo, é mais um distanciamento da eternidade que de fato uma aproximação, né? Porque a gente está na graça e a gente se afasta da graça. Precisa. É como se a gente, aqui nós somos convidados a viver na graça encarnados. Isso é forte demais também, né? Não é a graça separada da realidade humana, né? Mas eu vou com Deus, eu quero Deus. Eu vou lá, vou fazer todos enfim, as ações piedosas, vou ser super conhecedor, vou saber tudo e não vou conseguir me relacionar bem com as pessoas. Que catolicismo é esse? Não é verdade? Ou eu sou super aqui, super junto, super, nossa, defendo todo humano e tal, e não lembro que Deus é que faz parte disso? Está, né? Então, a dualidade, é uma dualidade isso. O que a gente trabalha muito, né? Quem estuda está porque ela traz muito forte isso, essa relação, é a graça em aliança com a humanidade, né? A natureza e a graça, ela fala, a natureza e a graça, em aliança. Como é que a graça de Deus vai se manifestar, né, no humano? Sim, é através das pessoas, é através da vida sacramental, ela fala aqui depois no outro capítulo, né, das formas, mas é preciso, Deus se revela no humano, né? Então, isso é muito forte para nós, tá? Olha só, o caminho está livre, ela diz, né? Nos tornamos seus, o caminho está livre para que a vida divina possa passar para a nossa vida. É bonito, né? Nós, enquanto canal da vida divina. Né? É muito... Eu sempre me emociono demais. E nós queremos, então, nesse espírito de vida inteira em Deus, irmos nos ofertando ao Senhor, colocando tudo aquilo que nós temos em suas mãos, dando o nosso sim, dizendo sim, Senhor, eu acolho, eu recebo, eu decido ser e estar em Ti, Senhor. Porque somos inteiramente Teus. Tu, Senhor, fazendo-se um de nós, nos torna eternos, nos eleva, nos faz parte de Ti e Tu, Senhor, te tornas parte de nós. Eu sou o templo, morada do amor, casa consagrada a Ti, ó Espírito Santo de Deus. Faz-me avançar e acreditar no que queres fazer em mim. Dá-me tua graça, ó Espírito, me ensina a amar. Teu templo eu sou, se me regares, sei que crescerei e minhas forças terão mais vigor. Senhor, nós colocamos nossa vida em Tuas mãos. Pedimos, Senhor, acolhe em Teus braços a nossa história, a nossa vida, tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos. Nos entregamos inteiramente a Ti, Senhor, porque temos a certeza que Tu és o sentido das nossas vidas,
Tu és, Senhor, aquele que dá sabor e significado ao nosso viver. Colocamos, Senhor, nossa vida em Tuas mãos, porque Tu és o nosso sustento. Tu és aquele que nos conduz, Senhor, pela estrada da vida. Tu és, Senhor, essa luz resplandecente que ilumina as nossas trevas. Tu és essa luz, Senhor, que nos tira da escuridão e que nos eleva a uma vida nova. Tu és, Senhor, o sol, a estrela mais brilhante, que faz com que a nossa vida frutifique, com que a nossa vida cresça, seja inteira, seja nova, seja toda para Ti, Senhor. E por isso nessa noite, Senhor, colocamos tudo aquilo que temos e somos em Tuas mãos. Queremos, Senhor, Te ofertar nessa noite as dores, as mágoas. Queremos, Senhor, Te ofertar tudo aquilo que nos afasta de Ti. Queremos, Senhor, colocar em Tuas mãos aquilo que nos afasta do caminho. Queremos colocar, Senhor, aqui diante de Ti a nossa renúncia a todas essas coisas. Queremos, Senhor, colocar nesse momento o nosso desejo ardente de viver uma vida nova, uma vida de seguimento, Senhor, uma vida de doação total. Queremos, Senhor, nessa noite, proclamar em alta voz, Senhor, esse sim, esse faça-se, esse eu quero Te seguir, Senhor. Nessa noite, Senhor, queremos deixar o homem velho para trás, para em Ti, Senhor, alcançar o homem novo. Sendo inteiramente Teu, Senhor, queremos alcançar, Senhor, a vida que Tu tens para nós. Queremos alcançar, Senhor, esse estágio que Tu nos mostra que é possível alcançar, Senhor. Queremos ser homens e mulheres segundo o Teu coração, segundo a Tua graça, Senhor, e por isso hoje nós, Senhor, abrimos mão e renunciamos de tudo aquilo que nos afasta de Ti, colocando a nossa vida inteiramente em Tuas mãos. Queremos, Senhor, que a graça do Teu Espírito Santo possa nos revestir, possa, Senhor, nos preencher, possa ser o sentido de nossas vidas, possa ser, Senhor, a seiva que nos alimenta, Senhor, e que nos dá o desejo de continuar, que seja, Senhor, essa energia que nos faz todos os dias levantar e continuar a Te seguir, Senhor, que nos dá força, Senhor, de continuar vencendo as dificuldades e os obstáculos, Senhor, sem jamais desistir. Desistir, Senhor, de Ti e de nós mesmos, para que jamais, Senhor, desistamos dessa vida que Tu tens para nós, de que jamais, Senhor, desistamos de viver aquilo que Tu preparas para nós, Senhor. Por isso, nessa noite, querido ouvinte, eu te convido a, junto conosco, colocar a tua vida inteira em Deus, sem reservas, sem medo, com um coração de criança, que confia, que se entrega, que coloca a vida inteira nos braços do Pai. Nessa noite eu te convido a colocar a tua vida, a tua história, a tua família, o teu trabalho, o teu estudo, as tuas dores e as tuas alegrias nas mãos de Deus. Sem nada reter, tudo ofertar e colocar nas mãos de Deus. Para que a vida nova seja uma vida total de seguimento e de entrega à vontade do Senhor. Eu sou templo, morada do amor, casa consagrada a Ti, ó Espírito Santo de Deus. Faz-me avançar e acreditar no que queres fazer em mim. Dá-me tua graça, ó
minhas forças terão mais vigor. Quero retornar ao primeiro amor. Minhas lamparinas sempre cheias só para ti. Que minha vida seja sempre sim. Onde tu queres, eu desejo ir. Santo Espírito, impulsiona-me. Dá-me tua graça, ó Espírito, me ensina a amar. Teu templo eu sou, se me regares, sei que crescerei e minhas forças terão mais vigor. São 23 horas e 2 minutos. Esse é o programa Água Viva, na Rádio Aliança FM 106.3, a rádio que espalha o amor de Deus pelo ar. Vamos agora para um bloco musical. Vamos ouvir Missionário Shalom, Sou Amado por Deus, e já voltamos. 23 horas e 10 minutos. Esse é o programa Água Viva de volta aqui na Rádio Aliança para ouvir as participações desse intervalo, certo, Marlon? Isso, temos aqui um grande abraço para Sônia Kalinieves, que ela deixou um abraço aqui, que está conosco ainda. Também quero deixar um grande abraço pra tia Aline e pro tio Júlio. O tio Júlio machucou um ligamento da perna e tá com uma tala agora. Tá passando as férias todas com uma tala no pé. A tia Aline tá bem feliz com isso. Olha esse calorzinho. Exato. E aí, Duda, o que nós temos? Vamos lá, quero deixar o meu abraço aqui então para Rosa de Canoas. Ela escreve: meu amores, estou de férias e me perdi nos dias da semana. Agora sim, ligadinho em vocês. Gostaria de agradecer a Deus pela vida e pelas bênçãos. Que 2020 seja um ano mais calmo, sereno e de muita paz para todos nós. Legal, Rosa, muito obrigado. A Elisandra de Portão também manda: boa noite a todos, ótima semana na paz do Senhor. Quero deixar um abraço também para as pessoas que ligaram. É o caso da Ivone Regina, que também está sempre escutando o programa. E também o Patrick Vargas também, que liga para cá. Um grande abraço para vocês. Isso aí, temos recado, né, Adri? Temos, eu queria mandar um beijo pra Melanie Fraga, lá de Cachoeirinha, né? Ela que disse que estava acompanhando o programa, que ela também gosta muito de Edith Stein, né? Ela esteve em missão lá em Salvador e o trabalho de conclusão dela foi em cima, né, do texto de Edith Stein sobre a feminilidade. Ai, que legal. Então, muito obrigado para você que está conosco nessa noite, que mandou o seu recado, o seu boa noite. Continue conosco no Facebook, no YouTube, pelo FM e, claro, mandando sua mensagem no WhatsApp da Aliança. E nós queremos lembrar que a Rádio Aliança FM 106.3 é uma rádio que não tem propaganda comercial. Viu, Guilherme? Rádio... Ai, meu Deus. A nossa rádio não tem propaganda comercial, a nossa rádio vive da providência divina através dos seus contribuintes. Então, se você acredita na Missão Aliança, se você acredita nessa forma de evangelizar, seja um contribuinte, colabore, né? Seja também você um evangelizador. E você pode se tornar um contribuinte digital, né? É só acessar www.alianca.fm/contribuintes, alianca.fm.br/contribuintes. Lá você escolhe o valor e você se torna um contribuinte digital. Ou ligue aqui na Rádio Aliança no 3334-5400 em horário comercial, né? Se informe, seja também você um evangelizador, seja um contribuinte, porque essa missão não pode parar, certo? E nessa noite, nesse domingo, o programa Água Viva está recebendo Patrícia Teixeira, que está aqui conosco, né? Sim, mas é uma convidada de garbo e elegância, né? Temos que...
Então, nós estamos meditando o texto de Edith Stein, né? O Mistério do Natal. E nós continuamos e te convidamos a continuar também conosco até as 23 horas e 30 minutos, porque ainda tem muito programa Água Viva pela frente. Muito bem, vou começar com uma errata, né? Uma errata, como stories aí, Marlon, né? Quando eu falei do prólogo de João, né? O verbo se fez carne, eu usei como verbo a palavra logos. Logos é uma palavra grega, na verdade, né? Acho que eu remeti como se fosse latim. O latim seria verbum carum facto est, né? Que a gente até canta, né? É o verbo, né? Mas não, então logos é grego, por favor, tá, gente? Não dá pra errar, né? Depois que a gente tá, assim, tipo, estudando. Mas olha só. Dá pra errar sim, a gente é humano. Faz parte. Tudo certo. Isso aí. Galerinha, olha só, seguindo. Tava vendo aqui, tem tão pouco tempo que eu peguei dois excertos, assim, né, desse texto que eu acho que podem ajudar um pouco mais, né, a finalizar. Então, o que fala Stein agora, justamente a respeito do ser de Deus, ser em Deus, né? Olha o que ela diz. De forma invisível, então é na graça, tá? De forma invisível é na graça. Cada um de nós que pertence ao Senhor traz o reino de Deus em si. Isso também é de pensar a nossa responsabilidade enquanto cristão. Então, de forma invisível, né, cada um de nós que pertence ao Senhor traz o reino de Deus em si. O seu fardo terreno não lhe foi tirado, que é aquilo que Tobias falava no início, e sim outros fardos acrescentados. Então, não tirou nada, ganhamos alguns. Mas o que ele trazia dentro de si era uma força animadora, fazendo o fardo suave e a carga leve, né? Então, o Deus em nós, né, é essa força animadora, né, que não nos tira fardos, não. Muito pelo contrário, né, gente? É isso mesmo. Se a gente for ver o nosso dia a dia no mundo, e sobretudo quando tu tem, assim, um olhar de encontrar os valores, né? De encontrar os valores da humanidade, da fé, os valores do amor, os valores do respeito, né, pelos outros, pela pessoa que está diante de ti, sabe, as fugas das corrupções que aí estão todas, assim, né, quando a gente busca viver, né, no encontro desses valores, obviamente o fardo se torna maior, é mais difícil, né, é mais difícil eu fico pensando assim, muitos universitários escutam esse programa, né. Pô, tu tá vendo o teu colega do lado ali, ó, comprando a prova do outro, pegando cola. Agora eu descobri que não quero dar ideia, né? Mas se vende cola agora. Antes a gente dava cola. Eu perdi muito dinheiro. A galera tá empreendendo. Cola. A galera tá empreendendo. Joguei uma grana fora aí. Podia ter ganho dinheiro na escola. Bom, fechou o parênteses aqui, né? O Duda se matando de rir lá. Mas assim, quando a gente vê essas corrupções que são diárias e parecem-nos pequenas, claro que o fardo vai ser maior pra gente, porque nós não vamos fazer isso. Óbvio que não. Né? Não somos nós que vamos furar a fila, que vamos pegar o dinheiro do troco errado. Não vamos ser nós. Não dá pra ser. Não dá. Né? Esse é o tipo de coisa que nem se considera quando tu segue a pessoa de Jesus Cristo, né? Então, por isso que o fardo sempre vai ser, de certa forma, sim, mais pesado para nós, porque nós vamos buscar, afinal, o olhar, o ouvido, para o que se ouve, para o que se vê, para o que se escuta, para o que se faz. Obviamente vai ser, tá? Agora, o que está em trás aqui é que dentro de nós, essa força que nos anima, e aqui qual é a força animadora de Deus, gente? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo, o doce hóspede da alma, o ânima, né? Então, essa força, né, que faz com que se torne, então, mais suave, mais leve. Olha só, assim acontece ainda hoje com os filhos de Deus. A vida divina, acesa em nossa alma, é a luz que rompeu as trevas, o milagre da noite santa. Quem traz essa luz dentro de si, compreende quando se fala dela. Isso eu acho fantástico. E é verdade, não é verdade que às vezes a gente está em alguns espaços que, olha, não são templos, não é a nossa igreja, não é o nosso grupo,
Mas a gente está conversando com uma pessoa que às vezes a gente mal conhece e aquela pessoa fala coisas que se assemelham às nossas crenças, né? Quem traz a luz dentro de si reconhece quando a luz brilha em outro também, em outros espaços também, em outras teorias, em teorias, aliás, o cristianismo não é uma teoria, né? Não falemos isso, né? É uma vivência, uma experiência de um Deus vivo. Mas, assim, nós reconhecemos, nós sabemos, nós lemos uma coisa, vem cá, isso aqui não bate, não deu a liga, não deu, né? Não colou, não rola, né? É outra, minha vibe é outra. E isso mesmo, quem traz a luz dentro de si, compreende e reconhece a luz também que está fora, né? Quando ela está fora. Para os outros, porém, tudo que se pode dizer a respeito pode ser um balbuciar incompreensível, né? Ela vai trazendo, pode ser que alguns não compreendam porque não experimentaram a vida na graça ainda, né? Qual é o contato que vão ter? Conosco. Então, por isso a nossa responsabilidade no Siga-me é muito forte, viu? Porque é o revelar Deus, Deus através da nossa pessoalidade, né? Da nossa vivência. E para concluir, quero trazer lá na última parte, quando ela vai falar dos meios salvíficos. Olha que ela... Porque assim... Tá, ok. E aí tem que ser cristão. Como é que se faz isso? É só ler? É só ler e ser, né? Não. Que meios nós temos, né? Aí ela traz. O verbo se fez carne de novo. Isso se tornou realidade no estábulo de Belém, mas cumpriu-se ainda de outra maneira. No quem comer a minha carne e beber o meu sangue, este terá a vida eterna. O Salvador, que sabe que somos e permanecemos humanos, tendo que lutar dia após dia com as nossas fraquezas, vem ao auxílio da nossa humanidade de maneira verdadeira divina. Onde é que está o corpo de Cristo? O verbo carne hoje. É na Eucaristia. É no alimento, é no alimento eucarístico, né? É na celebração eucarística. Então, assim como o corpo terrestre precisa do pão cotidiano, do alimento cotidiano, assim também a vida divina em nós, olha só, a vida divina em nós precisa ser alimentada constantemente. Viver na graça, sim, é viver o sacramento eucarístico. É a sede da Eucaristia em nós, sabe? A sede da graça é a sede da Eucaristia. Este é o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão todos os dias, neste se realizará diariamente o mistério do Natal, a encarnação do Verbo. E ela faz um convite, inclusive ela é leiga aqui escrevendo. Leiga escrevendo. Então ela fala inclusive do ser um com o Deus, né? Ser parte deste corpo místico que não se satisfaz somente com uma missa dominical por preceito, mas por uma vivência litúrgica. Uma vivência litúrgica mesmo, diária, inclusive com o convite, olha só que forte isso, né? Inclusive com o convite à comunhão diária, né? Agora, isso para nós que alguns de nós estão em férias, né? Pode ser talvez uma boa possibilidade aí, né? Ou para aqueles que conseguem, além da a missa dominical, ir em mais alguma celebração ao longo da semana, ou visitar um sacrário, né? Ao longo dos dias, né? Ou, ainda assim, somos convidados à liturgia diária, né? A Lécio Divina. Ela tem outro texto que não é esse, onde ela fala só sobre a Lécio Divina, né? Então, a Lécio Divina, isso é as leituras da nossa igreja, né? A igreja inteira é convidada a fazer aquela leitura naquele dia. Então, como parte de um corpo místico. Não é só o que Jesus me diz hoje, sabe? Não é isso, não é a lâmpada do Aladim, né? Vamos ver. Não, é uma vivência comunitária de igreja. Né? É interessante porque esse convite que ela faz a experimentar a vivência do Natal com um olhar para a cruz e fazendo esse link com a Eucaristia, né? Que é o Cristo encarnado ali presente, nos convida a gente não repartir o mistério de Cristo. A gente perceber que o Cristo, na sua eternidade ali, ele é todos os momentos em um só. E que a gente celebra a cada momento que a gente está celebrando Natal, Páscoa, a instituição da Eucaristia, festas da igreja, o que for que a gente vai celebrando, a gente sempre está celebrando
o mistério pascal de Cristo, que está presente em todos os momentos, e que a gente precisa fazer esse link e realmente viver a celebração da Eucaristia como esse contínuo vivenciar do mistério de Cristo, que a gente não tá na missa hoje para ouvir sobre esse tema, e aí amanhã a gente vai ouvir sobre aquele tema, e assim a gente vai partindo as coisas e não vive uma unidade do único mistério de Cristo. A gente falava num texto, acho que é 3 programas do Scott Hahn, né, da comparativo das 2 festas, da Páscoa e do Natal, né? É exatamente isso, as coisas não estão soltas aí, né? Outra coisa que ela fala da vivência da Eucaristia que desacomoda a alma também. Eu achei muito legal isso. Que a gente, às vezes, se tem uma ideia de nós mesmos como eu tô legal, tô vivendo uma boa fé de cristão. Até que tô santinho. Até que tô bem de boa. Faz visão de consciência, não, parece que tá bom. E aí, conforme vai aumentando a intimidade com Jesus, né? Por exemplo, o filtro vai ficando mais... O filtro vai mais forte. E aí diz ali, assim nos tornaremos pequenos, humildes, pacientes e condescendentes com o cisco no olho do nosso próximo. Então eu paro de julgar também, né? Julgar injustamente. A gente vai se dando conta da nossa própria miséria, da nossa própria pequenez, de quanto a gente precisa melhorar, mudar, fazer mais, e a gente começa a perceber que tudo aquilo que a gente vê no outro, mas tá em mim também, né? Então a gente vai ficando mais condescendente com o outro, porque a gente percebe quem sou eu, porque sou tão pequena, tão miserável, como vou olhar pro outro. Eu vou falar dos outros. Ela fala da autossuficiência do bom católico. Tem um parágrafo aqui, a autossuficiência de um bom católico, ela põe entre aspas o bom católico, que cumpre os seus deveres, tá cumprindo tudo direitinho, né? Que tá lendo o que tem que ler, que tá fazendo tudo que tem que ser feito, tá lá, tá bonita, né? Os preceitos, mas que, no entanto, pratica o que ele bem quer. Há um longo caminho até chegar a viver na mão de Deus e da mão de Deus. É na mão e da mão de Deus. Na simplicidade de uma criança e na humildade de um cobrador de impostos, né? Daí a gente lembra aquela oração, né? Mas que uma vez andou... Mas quem uma vez andou, então andou na mão de Deus, né? Teve a experiência da intimidade com Deus, não voltará atrás. Assim, filiação divina quer dizer tornar-se pequeno e ao mesmo tempo tornar-se grande. Viver da Eucaristia quer dizer sair espontaneamente da estreiteza da própria vida e penetrar na amplitude da vida de Cristo. É algo para ser degustado, né? Sim. Então, nessa noite nós estamos, né, meditando e meditamos durante todo esse programa sobre o texto Mistério do Natal de Edith Stein, Santa Teresa Benedita da Cruz. Ela que nos fala nessa noite sobre essa vivência plena do Natal, voltada para o mistério de Cristo, voltada para uma vida realmente nova, né? De sairmos de uma vivência limitada da festa do Natal, mas realmente olharmos para Jesus que nasce, se encarna e nos convida a um seguimento total dele. Acho que também, não fugindo da nossa reflexão natalina, mas olhando um pouco para a vida dela, né? Não que seja uma vocação tardia, mas ela ingressa ao Carmelo um pouco mais de idade, né? E é uma mente brilhante, uma pessoa conhecida pelas coisas que construía, os textos que trazia, e se tornou uma grande cristã, né? A gente tem alguns exemplos, assim, não são muitos exemplos de grandes pessoas que acabam se convertendo, mas esse exemplo de conversão, esse exemplo de cristão que ela foi, mesmo antes do Carmelo, mesmo antes da vivência que se tem dentro do Carmelo, ela já era um cristão diferente, né? Ela já era alguém que resplandecia essa luz de Cristo de forma diferente. Tanto que esse texto que a gente lê dela é de uma leiga. É uma leiga, né? A profundidade que tem, né? As coisas... Ela não era fora do tempo só pelas coisas que ela pensava enquanto sociedade, mas quanto igreja. Olha quanta coisa a gente só fala hoje porque a gente ouviu documentos, né? Sabe que isso é tão forte, para mim é tão claro, porque tem textos dela que tu olha assim, tem um texto que eu gosto muito, que é Os Caminhos de Conhecimento de Deus, e que ela vai falando da antropologia, isso é, da visão de homem, né? A visão de homem.
e tu olha aquele texto dela e tu pega alguns textos antropológicos do Vaticano II, nossa, é impressionante, assim, sabe? Coisa de 30 anos de diferença, são as primícias. Mas nós tivemos muitas personalidades cristãs que foram primícias mesmo, foram sementes para o Vaticano II, né? E eu não tenho dúvida que de um jeito ou de outro, ela chegou lá, até, senão não teria sido citada também por João Paulo II na Fides et Ratio. Mas tem uma coisa, Vilsim, que tu traz, que para mim é muito... Stein é daquelas autoras que comungam vida e obra. Ela é muito coerente naquilo que ela pensa com aquilo que ela busca na vida do dia a dia, tá? A gente nota, assim, quando vai estudando em paralelo ela, né? A gente nota bem, ela tenta responder as questões dela, né? Quem conviveu com ela, porque ainda teve gente que conviveu com ela até uns tempos atrás, tinha gente viva, né? Quem conviveu com ela diz que ela era uma pessoa de personalidade muito discreta. Ela não era dessas pessoas que levantavam bandeira, que vozeirão no meio do povo. Não. Ela era uma pessoa de personalidade muito discreta, mas de uma profundidade muito grande na sua oralidade, na sua fala e nos seus escritos, né? E nos deixa toda essa riqueza. No testamento espiritual dela, os carmelitas, eles têm os testamentos espirituais, né? Os registros. Tem um trecho que é lindíssimo, porque ela é uma mártir, né? Ela é, além de santa, ela não é doutora da igreja, tá? Às vezes a gente confunde, ela é doutora de academia, né? Mas não é doutora da igreja ainda, né? Pode ser que seja considerada. Mas ela é uma santa mártir. E o martírio dela está muito no testamento espiritual, onde ela diz, eu entrego minha vida por todos, né? Por todos, principalmente os alemães, né? Pelos judeus, né? E também pelos alemães do modo geral. Então ela reza, inclusive, pelos seus algozes, entende? Ela rezou por todos, ela se entregou e se ofertou por todos, né? É muito bonito esse trecho. E acho que é isso, foi uma pessoa que não só pensou e escreveu e nos ensinou, viveu, né? Viveu, está aí na comunhão dos santos conosco, é uma amiga do céu, né, para nós, e tem muito a nos ensinar nos nossos dias. É isso, então, o programa Água Viva se aproxima do seu fim. Foi um programa muito belo, em que a gente pôde, né, assim, penetrar nos escritos, na teologia e na filosofia de Edith Stein, que tanto tem a nos ensinar ainda, né? É uma amiga recente, mas queremos mais. Pati, volte sempre, tu sabe que tu é mais do que de casa. Venha nos falar mais sobre essa nossa amiga do céu, que tanto tem para nos ensinar e que fala tanto de uma vida de entrega e de doação total a Jesus, e que nos ensina que é possível sim no nosso tempo, porque é uma santa dos nossos tempos, né? Colocar a vida inteira nas mãos de Deus. E eu quero trazer ali o último trechinho desse texto, que eu achei que fala, que ele é um resumo muito grande daquilo que a gente falou nessa noite, que diz assim: na noite do pecado brilha a estrela de Belém, no esplendor da luz que sai do presépio cai a sombra da cruz. A luz se apaga nas trevas da Sexta-feira Santa, mas se levanta com mais fulgor, como o sol da graça na manhã da ressurreição. Através da cruz e da paixão, para a glória da ressurreição, foi o caminho de Deus, caminho do Filho de Deus encarnado. Então é isso. Fica aqui o nosso desejo de um Feliz Natal, de um Feliz Ano Novo. Nos vemos em 2020. Nos vemos em 2020. Então, no próximo domingo, a gente vai estar aqui às 21h30 no FM 106.3 com a presença dos Surfistas da Paz para começar, sim, alto astral o ano de 2020. Então, né, Pati, mais uma vez, muito obrigada. Para você que nos ouve, uma boa noite e até domingo que vem. Boa noite.